Bem depois de alguns séculos, os aliens decidiram extinguir a sua primeira criação e aceleraram a evolução de uma segunda e melhor série de testes e assim por diante. A verdade é que a sua moderna civilização humana não é a primeira desse planeta, mas agora a sétima. As construções da primeira raça estão perdidas, mas a quinta civilização foi a que construiu as grandes construções triangulares que você chama hoje de pirâmides do Egito por volta de 75 mil anos atrás. Mas, seus egípcios encontraram essas grandes antigas pirâmides na areia e tentaram não com muito sucesso construir construções similares, e a sexta civilização foi a que construiu as cidades por volta de 16 mil anos atrás, cujas ruínas você pode encontrá-las hoje embaixo do mar no assim chamado Área de Bimini. A última criação da sétima raça de sua série foi feita justamente a Agudo, apenas 8.500 anos atrás, e essa é a única criação que você pode se lembrar que suas escrituras religiosas se referem. Você confia em artefatos arqueológicos e paleontológicos que mostram a você um passado errado e curto, mas como você saberia alguma coisa sobre a sexta civilização antes de eu lhe contar? E se você encontrar prova de sua existência, você nega e interpreta de maneira errada os fatos. Isso é em parte uma programação de sua mente e em parte pura ignorância. Eu vou falar a seguir, tópicos do texto, apenas sobre as suas criações, porque as 6 raças humanas prévias estão perdidas e por isso elas não devem preocupar você. Houve uma longa guerra entre nós e o Elohim e também entre certos grupos do Elohim, porque muitos deles tinham a opinião de que a repetida criação de espécies humanas neste planeta não faz um verdadeiro sentido. As últimas batalhas nesta guerra foram travadas em torno de 5 mil anos atrás na órbita e na superfície da Terra. Os aliens usaram uma potente arma sônica para destruir nossas cidades subterrâneas, mas por outro lado nós fomos capazes de destruir muitas das suas instalações na superfície e bases no espaço. Os humanos de sua série estavam muito assustados quando eles observavam nossas batalhas e eles reescreveram na forma de mitos religiosos. Suas mentes não foram capazes de entender o que realmente estava acontecendo. O Elohim, que surgiu como deuses para a sexta e sétima raça, contou a eles que esta luta é uma guerra entre o bem e o mal e que eles são os bons e que nós somos a raça perversa. Isso depende certamente do ponto de vista. Este foi nosso planeta antes deles chegarem e antes deles começarem seu projeto de evolução com sua espécie. Em minha opinião, isto foi nosso direito de lutar pelo nosso planeta. Isto foi exatamente há 4.943 anos atrás, de acordo com sua escala de tempo, em que o Elohim abandonou o planeta novamente por razões desconhecidas. Essa é uma data muito importante para nós porque muitos de nossos historiadores chamam isto de uma vitória. O fato é que nós realmente não sabemos o que tinha acontecido. O Elohim partiu de um dia para o outro e eles desapareceram sem deixar uma pista junto com suas naves e nós encontramos a maioria de suas instalações na superfície destruídas por eles. Os humanos ficaram sozinhos e sua civilização evoluiu. Muitos de nós estávamos em contato com algumas tribos de sua espécie, mais ao sul do planeta, nos séculos vindouros, e nós fomos capazes de convencer alguns deles que nós não somos a raça do mal como os aliens queriam que eles acreditassem. Durante o tempo de 4.900 anos atrás até hoje, muitas outras espécies aliens chegaram ao planeta. Alguns deles utilizaram os antigos ensinamentos e programas para suas mentes e representaram Deus novamente para você, mas os próprios Elohim nunca retornaram. Eles tinham deixado o planeta mais cedo por uma duração de alguns mil anos, assim nós esperamos seu retorno um dia no futuro para finalizar seus projetos ou talvez extinguir também a sétima criação, mas nós realmente não sabemos o que aconteceu com eles. Para responder antecipadamente a sua pergunta, sua atual civilização não sabe nada sobre a sua verdadeira origem, sobre seu verdadeiro passado, sobre seu verdadeiro mundo e universo, e você sabe muito pouco sobre nós e nosso passado. E você nada sabe sobre coisas que virão no futuro próximo.
Enquanto você não entender e acreditar nas minhas palavras, haverá perigo para as suas espécies, e eu conto a você a verdade porque nós não somos seus inimigos. Seus inimigos já estão aqui e vocês não perceberam. Abra seus olhos ou vocês estarão em grande problema. Se você não acreditar em nada dessas coisas que eu contei a você antes, você deve se lembrar e acreditar nisto. Pergunta: por que você acha que eu não acredito em você? Resposta: eu tenho um certo sentimento que você não acredita em mim apesar do fato de eu estar sentada aqui na sua frente. Tudo que eu tenho contado a você nas últimas 2 horas é absoluta verdade sobre o nosso mundo. Pergunta: quantas espécies aliens estão ativas na Terra no momento? Resposta: até onde nós sabemos 14 espécies, 11 desse universo, 2 do outro bolha e muito adiantada de um plano muito diferente. Não pergunte a mim por nomes porque não são pronunciáveis para você, 8 delas não são pronunciáveis até para nós. A maioria destas espécies, especialmente a mais adiantada, estão justamente estudando vocês como animais e eles não são muito perigosos para você e para nós, e nós trabalhamos junto com alguns deles, mas 3 espécies são hostis, incluindo a que está em contato com alguns de seus governos e permutaram sua tecnologia pelo cobre e outras coisas importantes e que têm traído a sua espécie. Havia e está acontecendo uma guerra fria entre 2 dessas raças hostis durante os últimos 73 anos e a terceira espécie parece ser a vencedora nesta luta inútil. Nós aguardamos uma guerra mais quente entre eles e vocês num futuro próximo, eu diria no próximo 10 ou 20 anos, e nós estamos preocupados sobre esse desenvolvimento. Na última vez existiam alguns rumores sobre uma nova 15ª espécie que tinha chegado sobre a Terra apenas 3 ou 4 anos atrás, mas nós não sabemos nada sobre suas intenções e nós não estamos em contato com eles até o momento. Talvez os rumores estejam errados. Pergunta: o que a raça alien hostil quer? Resposta: várias matérias-primas, inclusive cobre para sua tecnologia e sua água, ou melhor, o hidrogênio de sua água, que é uma fonte de energia em processos avançados de fusão, e certos elementos químicos de seu ar. Além disso, 2 das espécies também estão interessadas em seu corpo, em seu tecido e sangue humano, porque sua própria estrutura genética está defeituosa através de uma má evolução e radiação, até onde nós sabemos, e eles precisam de filas genéticas intactas de sua espécie de animais para consertar os defeitos completamente, porque o DNA deles e o seu DNA não são completamente compatíveis. O DNA de minha própria espécie é absolutamente incompatível com o deles, assim eles não estão muito interessados em nós, e eles tentam fazer cruzamento de raças mais compatíveis entre você e eles usando fertilizações artificiais e úteros artificiais. Nós supomos que a próxima guerra entre as 3 raças, ou entre você e uma ou todas elas juntas, será travada pela matéria-prima, hidrogênio, ar e DNA. Pergunta: essa é a razão para as abduções? Resposta: em parte, especialmente quando os aliens tomam amostras de ovo e esperma de vocês. Às vezes os abduzidos pertencem a uma outra e mais adiantada raça e eles só querem estudar seu corpo e mente, que é mais interessante para alguns deles do que seu corpo físico, como você estudaria um primitivo animal. Como eu disse, 3 espécies aliens são hostis. Isso significa que eles não se preocupam pelo seu destino ou pela sua vida, e pessoas que foram sequestradas por eles muito raramente retornavam vivas. Se alguém é capaz de relatar sobre uma abdução, isso significa, em minha opinião, que ele ou ela tinha encontrado com uma das espécies agressivas, ou que ele ou ela é um ser humano muito sortudo para estar vivo. As raças avançadas e amistosas também pegaram às vezes amostras de ovo e esperma, mas por outra